Bom dia, galerinha. Eu fiz esse vídeo para corrigir com vocês os exercícios do dia 27, a lista de exercícios que eu passei sobre segunda lei de Mendel e tem algumas questões sobre grupos sanguíneos. Então, a primeira questão diz assim: na genealogia a seguir está representada a herança de duas características determinadas por genes autossômicos. Quais são os indivíduos obrigatoriamente heterozigotos para as duas características? Pela legenda, nós percebemos que as duas características são em relação à visão, se a visão é normal ou se a pessoa tem miopia, e em relação à pele, se a pele é normal ou se a pele possui sardas. O enunciado não diz para a gente qual das duas características, né? Quais são as características que são dominantes e que são recessivas. Como nós estamos tratando de duas características, nós temos que descobrir de cada uma delas. Então eu vou procurar, por exemplo, o casal onde os dois tenham o mesmo fenótipo, ou seja, os dois tenham a visão normal, mas tiveram um filho com a miopia, ou o contrário. E depois eu tenho que procurar em relação à pele, o casal onde os dois têm o mesmo tipo de pele e o filho saiu com a pele diferente. Então, por exemplo, eu estou vendo que esse casal aqui, eles têm o mesmo fenótipo para as duas coisas. Pela legenda, eu estou vendo que os dois têm a visão normal e os dois têm sardas. E eu estou vendo aqui, que apesar deles terem a visão normal, esse filho aqui, ele tem miopia, que a miopia é o que está pintadinho aqui do lado esquerdo. Então, se os dois têm a visão normal e o filho tem a miopia, a visão normal é a característica dominante e a miopia é a característica recessiva. E em relação à pele, pela legenda, os dois têm sardas. Mas esse filho aqui, ele tem a pele normal. Então, isso aqui me diz que a sarda é a característica dominante e a pele normal é a característica recessiva. Então, eu vou anotar aqui ao lado, visão normal, eu vou representar com o gene A em dominância, que pode ser azão, azão ou azão, azinho, e a miopia, homozigoto recessivo. A pele normal, pelo que a gente viu, é a característica recessiva e a presença de sardas, que é a característica dominante. Eu disse para vocês na aula passada que uma genealogia onde nós temos duas características ao mesmo tempo para serem analisadas, é interessante que a gente preencha primeiro os genótipos aqui na legenda. Então, quem tem visão normal e pele normal vai ser o A dominante para a visão e o B recessivo para a pele. Quem tem miopia e pele normal vai ser recessivo para o A, que eu anotei aqui, e recessivo para o B, que é a pele normal. Quem tem a visão normal e tem sardas, ele é dominante para as duas características. A visão normal é o A e as sardas o B. Quem tem miopia e tem sardas vai ser recessivo para o A e dominante para o B, tá? Então, nós anotamos aqui primeiro os genótipos. Depois que nós anotamos o genótipo ao lado da legenda, nós podemos colocar esses genótipos ao lado das figuras. Então, todas as figuras que estejam todas em branco, eu vou botar o azão com bezinho, bezinho, aqui no 5, e no 10 e no 12. Os que estão pintadinhos só do lado esquerdo, eles são os recessivos para as duas características. Essas pessoas vão nos ajudar a dizer qual é o alelo que vai entrar nesses tracinhos que nós deixamos aqui. Então, a gente já pode colocar azinho, azinho, bezinho, bezinho em todos que estiverem pintadinhos do lado esquerdo, que é o 6, o 8, o 11, o 14 e o 16. E os que estão todos pintados,
eles vão ser recessivos para o A, dominante para o B, que é o 9 e o 15, e esses que estão pintados do lado direito são dominantes para as duas características. Então vamos lá, vamos ver esses genótipos aqui. Eu já coloquei todos os genótipos desses que são duplo recessivos, que eles vão nos ajudar a dizer o alelo que vai entrar nesses tracinhos. Em relação a esse casal, ó, como eles tiveram um filho que é recessivo para as duas características, eles vão ter que ser duplo heterozigotos, porque tem que vir um Azinho de cada um e tem que vir um Bzinho de cada um, tá? Em relação a esse casal aqui, ó, eles também tiveram um filho recessivo para as duas características. Então eu já sei que essa mulher aqui, ela também é dupla heterozigota, porque tem que vir um Azinho do pai e um Azinho da mãe, um Bzinho do pai e um Bzinho da mãe. Essa 13, ela também vai ser dupla heterozigota por conta da filha aqui, ó, duplo recessiva. Esse filho aqui, eu não sei o que ele vai ser para a característica da visão, qual é o genótipo certo dele. Porque como os pais são heterozigotos, ele aqui tanto pode ser azão como azão-azinho. Em relação ao B, eu sei porque ele tem a pele normal, e quem tem a pele normal é Bzinho. Aqui, esse que está todo pintadinho, ele é recessivo para a visão, porque ele é míope, e aqui eu sei que ele vai ser heterozigoto para a pele por conta dessa filha aqui que eles tiveram, que é duplo recessiva, tá? Esse casal aqui, ó, pro A, eles vão ser heterozigotos por conta da filha, que é Azinho. E o filho aqui, como é Bzinho, eles também vão ser heterozigotos pro B, tá? Aqui, esse filho, ele é recessivo para a visão, porque ele é míope, a legenda diz isso. E ele vai ser heterozigoto para a pele por conta do pai, ó, que só produz gameta recessivo, tá? E essa 12 aqui, ela vai ser recessiva para a pele, porque ela tem a pele normal, e ela vai ser heterozigota para a visão por conta do pai aqui, ó, que é duplo recessivo, tá? Ele é míope. Então, nós preenchemos o genótipo de todas as pessoas da genealogia. A primeira pergunta é: quais são os indivíduos obrigatoriamente heterozigotos para essas duas características? Então, a letra C aqui é a resposta certa, tá? 1, 2, 3, 4, o 7 e o 13. Questão 2. No homem, a polidactília é um caráter dominante e a miopia uma anomalia recessiva. Os genes responsáveis por essas características situam-se em autossomos e apresentam segregação independente. Uma mulher com polidactília e miopia, cuja mãe era normal para as duas características, é casada com um homem normal, cujo pai era míope. Quando fala que é casada com um homem normal, significa que ele é normal para as duas características. A probabilidade deste casal ter uma criança com polidactília e miopia é... Então, eu primeiro vou anotar os dados da questão. A polidactília é uma característica dominante, eu vou usar a letra A maiúscula. Então, se ter mais dedos é característica dominante, ter a quantidade normal de dedos é a característica recessiva. Se a miopia é a característica recessiva, quem tem a visão normal é a característica dominante. Então, diz que a mulher tem polidactília, então ela é A dominante, e tem miopia, que é B recessivo. Mas diz que a mãe era normal para as duas características. Ela tem polidactília, tem o A dominante. A mãe dela tem a quantidade de dedos normais, então significa que ela é heterozigota, tá?
porque a mãe dela só vai produzir gametas recessivos para a questão da quantidade de dedos. Então, eu sei que a mulher vai ser Azão, Azinho, para a questão dos dedos, e Bezinho, Bezinho, por causa da miopia. O homem, ele é normal para as duas características, mas ele é míope. Então, significa que ele vai ser Azinho, Azinho, para os dedos. Quem tem a visão normal é o B dominante. Mas como o pai dele é míope, ele vai ter que receber do pai apenas o alelo recessivo. Fazendo o cruzamento dos dois, nós vamos cruzar separadamente cada característica. Azão, Azinho com Azinho, Azinho. Eu tenho aqui, ó, 2/4 da criança vir a ter a polidactília, que é o A dominante. Já simplifiquei a fração igual a 1/2. De ter miopia, também 2/4, que equivale a 1/2. Então, multiplicando as duas probabilidades, eu tenho 1/4, que equivale a 25%. Letra B é a resposta certa. Questão 3. Em determinada raça animal, a cor preta é determinada pelo alelo dominante Mzão e a marrom pelo alelo Mzinho. O alelo Bzão condiciona padrão uniforme e o Bzinho presença de manchas brancas. Esses dois pares de alelos autossômicos segregam-se independentemente, ou seja, estão localizados em pares diferentes de cromossomos. A partir do cruzamento Mzão, Mzinho, Bzinho, Bzinho, Mzinho, Mzinho, Bzão, Bzinho, a probabilidade de nascer um filhote marrom com manchas é... Então, eu anoto aqui os dados da questão. Cor preta é dominante, cor marrom é recessiva. Padrão uniforme do pelo é dominante, o padrão manchado é recessivo. Então, a questão diz que nós temos que fazer o cruzamento desses dois genótipos aqui. O que nós fazemos? Separadamente, Mzão, Mzinho com Mzinho, Mzinho. Então, eu vou ter metade de heterozigoto, metade recessivo. Filhote marrom, ele tem que ser recessivo para o M. Então, eu tenho 2/4, que equivale a 1/2. Bzinho, Bzinho com Bzão, Bzinho, a mesma coisa. Metade de heterozigoto, metade de recessivo. A presença de manchas é característica recessiva. Então, nós também temos 2/4, que equivale a 1/2. Multiplicando as probabilidades, igual a 1/4, que é a letra C. A questão 4 é bem parecida com a questão 3 em relação a essas letras, esses genótipos. Considere que em cavalos, a coloração do pelo resulta da ação de dois pares de genes autossômicos localizados em cromossomos não homólogos. O gene Mzão condiciona a cor preta e seu alelo Mzinho cor marrom. O gene Bzão determina a coloração uniforme e seu alelo Bzinho manchas brancas em qualquer cor de pelagem. Um macho preto com manchas brancas, que é o número 1, cujo pai era marrom uniforme, que é o número 2, é cruzado com uma fêmea marrom com manchas brancas, que é o número 3, cuja mãe era preta uniforme. Assinale a seguir a alternativa que contém os genótipos dos indivíduos mencionados. Então, como nós colocamos na questão passada, cor preta, M dominante, cor marrom, M recessivo. Padrão uniforme, B dominante, padrão manchado, B recessivo. Bem, o cavalo de número 1, ele é preto com manchas brancas, então ele é M dominante com B recessivo. Como o pai dele é marrom uniforme, o marrom é Mzinho, Mzinho, então ele tem que ter um alelo recessivo. E como ele nasceu com manchas, o pai vai ter que ser heterozigoto para o B, porque ele tem que receber um alelo aqui do pai dele. É cruzada com uma fêmea marrom com manchas brancas. O marrom é Mzinho, Mzinho.
a mancha é Bzinho, Bzinho. Então, aqui não tem o que discutir o genótipo da fêmea. Mas a mãe dela era preta uniforme. Preta uniforme é dominante para as duas características. Como essa fêmea ela é duplo recessiva, a mãe tem que ter também os alelos recessivos. Então, a alternativa que tem essa sequência é a alternativa da letra E. Questão 5. No heredograma a seguir estão indicados os fenótipos dos grupos sanguíneos AB, O e RH. O indivíduo 6 deverá ser em relação aos locos dos sistemas AB, O e RH, respectivamente. Então, primeiro, nós vamos preencher o genótipo das pessoas da genealogia. Nós sempre começamos a preencher os genótipos por aqueles que nós temos certeza, que no caso vai ser o grupo O, porque ele é Izinho, Izinho, o grupo AB, porque só pode ser AB. Em relação ao RH, vai ser o RH negativo, porque ele é Rzinho, Rzinho. Então, aqui, ó, esse O aqui, que é o indivíduo 4, ele vai ser Izinho, Izinho para o O e Rzinho, Rzinho para o RH. Sendo assim, o pai vai ter que ser, ele é do grupo A, ele vai ter que ser AI, ele é positivo, ele vai ter que ser Rzão, Rzinho, para poder fornecer o alelo recessivo para essa filha. E a mãe, que é do grupo B positivo, ela vai ter que ser BI e também vai ter que ser heterozigota para o RH. Então, número 4 recebeu um alelo recessivo do RH do pai e um alelo recessivo do RH da mãe. Em relação ao 3, para o grupo sanguíneo do sistema BO, nós sabemos que ele é AI, porque o A ele recebeu do pai, da mãe só pode ter recebido o I, porque se tivesse recebido B, ele não seria AI, seria AB, né? Mas em relação ao fator RH, ele tanto pode ser Rzão, Rzão, como Rzão, Rzinho, já que os pais são heterozigotos. Então, eu vou deixar o tracinho aqui em branco. Em relação ao número 5, olha só, ela é do tipo B negativo. Esse B ela recebeu da mãe, do pai só pode ter recebido o Izinho. E como é negativo, ela tem que ser Rzinho, Rzinho, tá? Em relação ao 8, se é AB, só pode ser AB mesmo. Em relação ao RH, ele tem que ser heterozigoto, porque aqui, ó, é positivo, mas a mãe tem RH negativo. Então, a mãe só produz gametas recessivos. O 7, ele é do tipo B, vai ter que ser BI, e o RH aqui vai ter que ser negativo. O 6, olha só, ele é o pai de 7 e 8. Para o 8 nascer do tipo A, ele tem que ser do tipo A. E para o 7 ser do tipo B, ele tem que ter aqui o alelo recessivo. Então, ele vai ser heterozigoto para o A. E aqui no caso, como essa filha tem RH negativo, ele vai ter que ter o genótipo heterozigoto. Então, em relação a esses dois sistemas, o número 6 é heterozigoto para os dois, tá? Questão da letra B, na mesma questão. Se o indivíduo 7 se casar com uma pessoa receptora universal para os sistemas ABO e RH, qual a probabilidade de gerar uma criança que possa doar sangue para a mãe? A mãe, ela é B negativo. Presta atenção. A pessoa receptora universal, ela tem que ter o sangue AB positivo. Se ela for AB negativa, ela só pode receber sangue negativo. Então, o receptor universal é AB positivo. A mãe do indivíduo 7
só pode receber sangue negativo. Ela só pode receber B negativo ou O negativo. Esse evento ele só pode ocorrer se o receptor universal for heterozigoto para o RH. Porque no caso a pessoa pode ser AB positivo, mas em relação ao RH, ela tem a possibilidade de ser Rzão ou Rzinho. Mas só vai satisfazer a questão para gerar um filho com RH negativo se esse receptor universal tiver o genótipo heterozigoto para o RH. Como nós não temos dados referentes aos pais desse receptor universal para saber se ele é homozigoto ou heterozigoto para o RH, nós não temos como calcular essa probabilidade, tá? Agora, se a questão estivesse falando que ela era receptor universal, heterozigota para o RH, nós poderíamos calcular normalmente, tá? Porque daria a chance de gerar uma pessoa com RH negativo, né? Tendo em vista aqui o RH da pessoa de número 7. Questão 6. Olha só, questão 6, eu vou pedir perdão a vocês, porque eu esqueci de colocar a pergunta da questão. Eu só coloquei, analise o heredograma abaixo. Eu não disse o que tinha que fazer com a genealogia. Então, vocês completem aí, por favor. Sabendo-se que a mulher 7 pertence à mesma tipagem RH da sua mãe, qual a probabilidade do casal 7 e 8 ter uma criança doadora universal para as tipagens RH e ABO? Na genealogia, nós temos duas pessoas aqui que foram destacadas, 6 e 8. E a legenda diz que essas pessoas apresentaram eritroblastose fetal ao nascer, a doença hemolítica do recém-nascido. Nós sabemos que essa condição só acontece quando a criança tem RH positivo e a mãe tem RH negativo. Então, eu já sei que tanto 6 como 8 têm RH positivo. Essas crianças tiveram eritroblastose fetal, né? E as mães dessas crianças têm RH negativo. No caso, a mãe de 6 é o número 1 e a mãe do 8 é o número 3. Como a questão diz que 7 tem a mesma tipagem RH da sua mãe, se a mãe dela é RH negativo, ela também vai ser RH negativo, tá? Então, aqui, para ele ser RH positivo, o pai tem que ser positivo. Então, a eritroblastose fetal ela só acontece nessa condição. Mãe RH negativo, pai RH positivo, e aí a criança tem o RH positivo. O que nós vamos destacar aqui, né? Que é o que a questão quer que a gente calcule. Quais são os genótipos de 7 e 8? 7 é do tipo B, mas ela é filha de mãe do tipo O, então ela é BI. Ela tem RH negativo, então ela é Rzinho. 8 é do tipo A, mas é filho de pai do tipo O, então é AI. Ele é RH positivo, mas a mãe tem RH negativo, então ele é Rzinho. Fazendo o cruzamento de BI com AI, nós temos grupo sanguíneo A, B, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo A e grupo sanguíneo O. E fazendo o cruzamento de Rzinho com Rzinho, nós temos metade de heterozigotos, que corresponde ao fator positivo, e metade de recessivo, que corresponde ao fator negativo. Doador universal para as tipagens RH e ABO, o doador universal do RH é o negativo e do ABO é o grupo O. Então, de ser do grupo O, 1/4. De ter RH negativo, 2/4, que equivale a 1/2.
Multiplicando as duas probabilidades, 1/8. Resposta certa, letra D. Questão 7. Uma mulher com grupos sanguíneos B, N e RH positivo teve 3 crianças com pais distintos. Eu já coloquei aqui para vocês o genótipo dessa mãe, porque ela teve uma criança que é do tipo O, então ela tem que ser BI. Quem é do tipo N só pode ser NN. Como ela teve uma criança aqui que tem RH negativo, ela tem que ser heterozigota para o RH, tá? Coloquei aqui também os possíveis genótipos dessas crianças. O, Izinho, Izinho, MN é MN mesmo, RH negativo, Rzinho, Rzinho. AB mesmo. N é NN, RH positivo pode ser tanto homozigoto como heterozigoto. B pode ser BB ou BI, N é NN mesmo e RH negativo é Rzinho, Rzinho. Em relação aos pais, grupo A e grupo B, tanto pode ser homozigoto como heterozigoto. Aqui pode ser AA ou AI e aqui pode ser BB ou BI. N é NN, M é MM, N, NN. RH negativo só pode ser Rzinho, Rzinho. RH positivo pode ser as duas coisas, tá? Bem, o que a gente consegue aqui logo ver de cara, né? Para saber quem é a correspondência certa entre os pais, é a criança de número 1 com o pai da letra B. Por quê? Olha só, essa mãe é NN, a criança é MN. O único pai que tem o alelo M é o pai da letra B. Então, aqui, só pelo genótipo do sistema MN, eu já consigo fazer a correspondência da criança de número 1 com o pai da letra B. Aqui, no caso, ele vai ter que ser heterozigoto, ele vai ter que ser AI, tá? Se eu descarto esse pai aqui com relação a essa criança, ficou um do tipo A e um do tipo B. Para essa criança 2 ser AB, o pai tem que ter o alelo A. Então, eu já faço a correspondência da criança 2 com o pai da letra A. E o que sobra aqui é a criança 3 com o pai da letra C, tá? Então, resposta certa, a letra C, que tem a correspondência correta. Questão 8. Em um banco de sangue de um hospital, as etiquetas que identificavam os tipos sanguíneos estavam em código e, por acidente, o livro onde estavam registrados os códigos foi perdido. Para que os frascos contendo sangue fossem identificados, foram feitos testes com amostras correspondentes a cada código e o resultado foi o seguinte. Então, nós temos os códigos, o volume em litros, né, da quantidade de sangue, grupo A e grupo B, soro. Se não aglutina, é porque não tem o aglutinogênio referente. Então, se não aglutinou para o A, é porque não tem o aglutinogênio A. Se não aglutinou para o B, não tem o aglutinogênio B. Então, veja bem, se aglutina com A e não aglutina com B, o tipo sanguíneo é A. Se aglutina com B e não aglutina com A, o tipo sanguíneo é B. Se não aglutina com os dois é O e se aglutina com os dois é AB. Em relação ao anti-RH, se aglutinar é positivo, não aglutinar é negativo. Então, o primeiro, o código 1 é B positivo. O 2 aglutinou com A, não aglutinou com B nem com RH, então é A negativo. O 3 aglutinou com A e B e não aglutinou com RH, AB negativo. O 4 aglutinou com os 3, AB positivo.
O 5 não aglutinou com A e B, mas aglutinou para o RH, então é O positivo. E o 6 não aglutinou com nenhum dos soros, então é O negativo. Então, nessa questão, a resposta certa é a letra E. Existem 25 litros de sangue disponíveis para um receptor O negativo. O O negativo ele só pode receber de O negativo, então justamente a quantidade de 25 litros que nós temos aqui. A partir da questão 9, foram questões do livro. Então, página 65, questões 3, 4 e 5. Vamos lá, questão 3. Em ervilhas, o caule alto é determinado por um alelo azão e o caule anão é determinado por um alelo azinho. As flores axiais são determinadas por um alelo Bzão e as flores terminais são determinadas por um alelo Bzinho. Esses pares de alelos, azão e azinho, Bzão e Bzinho, apresentam uma relação de dominância e recessividade. Estão localizados em cromossomos não homólogos e segregam-se independentemente. Suponha que uma planta de caule alto e flores terminais seja colhida. Quais serão os possíveis genótipos dessa planta? Então, vamos lá. Caule alto é dominante e as flores terminais são recessivas. Então, para ter caule alto, pode ser azão-azão ou azão-azinho. Mas para ter as flores terminais, só pode ser Bzinho-Bzinho. Então, esses dois são os possíveis genótipos dessas plantas. Letra B. Caso uma planta dupla heterozigótica seja autofecundada, qual será a probabilidade dessa autofecundação gerar uma semente que não seja dupla heterozigota? Indique dois genótipos diferentes de duas plantas que, quando cruzadas entre si, resultariam em 100% de descendentes com genótipo duplo heterozigoto. Primeira coisa, gente, para que a planta não seja dupla heterozigota, ela pode apresentar esses genótipos aqui, ó. Ela pode ser homozigota dominante para as duas características. Ela pode ser heterozigota para a primeira e homozigota dominante para a segunda. O contrário, homozigota dominante para a primeira, heterozigota para a segunda. Homozigota dominante para a primeira, recessiva para a segunda. O contrário, recessiva para a primeira, homozigota dominante para a segunda. Heterozigota para a primeira, recessiva para a segunda. Recessiva para a primeira, heterozigota para a segunda. E recessiva para as duas. Na autofecundação de duas plantas duplo heterozigotas, fazendo o cruzamento de cada um dos genótipos, nós vamos encontrar essa proporção aqui, ó. Azão-azinho com azão-azinho, nós vamos ter homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. A mesma coisa para o B. Então, o que eu fiz aqui? Eu primeiro apliquei a probabilidade de cada um desses genótipos. Então, ó, homozigoto dominante para o A e para o B, eu tenho 1/4 vezes 1/4, 1/16. Heterozigoto para o A e dominante para o B, eu tenho 2/4 vezes 1/4, 2/16. Então, eu peguei, calculei a probabilidade de aparecer cada um desses genótipos. Sendo que, para eu ter o resultado final, eu vou aplicar a regra do ou seja, a soma desses resultados. Somando aqui essas frações, eu tenho 12/16. Simplificando, eu tenho 3/4. Então, a probabilidade dessa autofecundação gerar uma semente que não seja dupla heterozigota é de 3/4, tá? Agora quer que indique dois genótipos diferentes de duas plantas que, quando cruzadas entre si, resultariam em 100% de descendentes com genótipo azão-azinho, Bzão-Bzinho. Então, veja bem, para essas plantas
darem origem apenas a indivíduos duplo heterozigotas, eu vou ter que fazer o cruzamento aqui, ó, de plantas homozigotas entre si. Então, azão, azão com azinho, azinho e bezinho, bezinho com bezão, bezão, tá? Então, dois genótipos diferentes que resultariam numa prole de 100% duplo heterozigoto. Ou eu poderia ter também uma que fosse somente homozigota dominante e a outra que fosse somente homozigota recessiva. Então, tanto nessa condição como nessa condição aqui, nós teríamos 100% de prole duplo heterozigoto. Questão 4. Algumas características do pepino e de sua semente são determinadas por alelos presentes em diferentes cromossomos. O aspecto fosco do fruto, por exemplo, é dominante em relação ao aspecto brilhante, enquanto na semente o cotilédone não amargo é recessivo em relação ao cotilédone amargo. Então, veja bem, se eu tenho duas características, eu tenho que colocar uma letra para cada tipo de característica. O que eu anotei aqui, ó? O fruto fosco é o B dominante, o fruto brilhante é o B recessivo, tá? Então, fosco e brilhante. Cotilédone amargo é o N dominante e o não amargo é o N recessivo. B e N foram as letras que eu escolhi. Vocês poderiam ter escolhido qualquer letra, tá? A questão diz assim: o cruzamento de uma planta homozigota para fruto fosco e cotilédone amargo com uma planta de fruto brilhante e cotilédone não amargo resultou na geração F1. Esse cruzamento aqui é aquele cruzamento da geração parental, né? Onde as plantas são homozigotas, são plantas puras, como Mendel chamava. Na geração F1, então, você tem todas as plantas duplo heterozigotas, né? E aí, quando você faz a autofecundação de F1, que é a autofecundação dos duplo heterozigotas, você produz a geração F2. Então, na letra A, quais são as proporções esperadas de plantas com semente de cotilédone amargo em F1? Olha só, o cruzamento das plantas puras, como diz aqui, ó, planta homozigota de fruto fosco e cotilédone amargo. Fosco é B dominante, cotilédone amargo é N recessivo. Com a planta de fruto brilhante e cotilédone não amargo, que é o B recessivo, N recessivo. Produziu a geração F1, o genótipo, ó, todos eles vão ter Bzão, Bzinho com Nzão, Nzinho. Portanto, a proporção de plantas com cotilédone amargo na F1 é de 100%, tá? O cotilédone amargo é o N dominante. Todas as plantas vão ter N dominante porque elas vão ter esse genótipo em heterozigose. Letra B. E quais são as proporções esperadas de plantas com frutos foscos na geração F2? Olha só, são características independentes. O pepino ele pode ter o fruto fosco amargo ou fruto fosco com cotilédone não amargo. Ele pode ter o fruto brilhante com cotilédone amargo ou o fruto brilhante com cotilédone não amargo. Fazendo o intercruzamento das plantas de F1, onde nós temos as plantas dupla heterozigotas, nós vamos ter a geração F2. Então, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho, nós vamos ter 3/4 aqui, ó, para a característica dominante, que é o fruto fosco, e 1/4 para o fruto brilhante. Nós vamos ter 3/4 para o cotilédone amargo e 1/4 para o cotilédone não amargo. Então, eu listei aqui os 4 fenótipos que eu falei. Fruto fosco e cotilédone amargo é o B e o N em dominância. 3/4 vezes 3/4, 9/16. Fruto fosco e cotilédone não amargo é o B dominante e o N recessivo. 3/4 vezes 1/4, 3/16.
fruto brilhante, cotilédone amargo, fruto brilhante é o B recessivo, cotilédone amargo é o N dominante. Então, eu tenho 1/4 vezes 3/4, 3 sobre 16. E fruto brilhante, cotilédone não amargo, 1/4 de cada um, 1 sobre 16. Como a questão só pede a proporção de frutos foscos, né? Tanto pode ter o cotilédone amargo como o cotilédone não amargo. É só nós somarmos essas duas frações. Então, 9 sobre 16 mais 3 sobre 16, eu vou encontrar 12 sobre 16, que é igual a 3/4, né? Simplificando a fração. A questão 5 do livro, eu vou chamar a atenção de vocês para uma situação, porque, na minha opinião, está faltando um dado aqui nessa questão, que é o fator RH dessa mulher, né? Que a questão quer que resolva o problema em relação a ela. Então, para que nós possamos chegar a uma resposta, eu vou pedir que vocês acrescentem aqui no enunciado da questão essa palavra negativo, tá? Porque diz assim: uma mulher albina e com tipo sanguíneo O está em seu segundo casamento e pretende ter filhos. Seu marido é homozigoto dominante para o albinismo e para o fator RH e tem sangue do tipo AB. Sabendo que a mulher já tem um filho de seu primeiro casamento, sendo sangue RH positivo, qual a probabilidade de que o casal venha a ter um filho do sexo masculino, que seja portador do alelo para o albinismo, tenha sangue do tipo B e tenha o risco de ser afetado pela doença hemolítica ao nascer? Eu só vou saber dessa situação, dele ter a doença hemolítica, se eu souber qual é o fator RH da mãe. E a questão não fala nada sobre isso, né? Então, eu peço que vocês acrescentem aqui no enunciado essa palavra negativo para que nós possamos chegar a uma resposta da questão, tá? Então, vamos por parte. A mulher é albina. Se ela é albina, ela é Azinho, Azinho. Tipo O, que é Izinho, Izinho. Fator RH negativo, Rzinho, Rzinho. Seu marido é homozigoto dominante para o albinismo e para o fator RH, Rzão, Rzão. Tem sangue do tipo AB. Sabendo que a mulher já tem um filho de seu primeiro casamento, sendo sangue RH positivo, qual a probabilidade que o casal venha a ter um filho do sexo masculino? Nós sabemos que a probabilidade quanto ao sexo é sempre de 1/2, tá? Tanto de ser masculino como feminino. Cruzando aqui esses genótipos da mulher e do marido, Azinho, Azinho com Azão, Azinho vai dar 100% de heterozigoto. Então, 100% com a pigmentação normal da pele. Quer saber a probabilidade de ser portador do alelo para o albinismo? Ou seja, ele não tem o albinismo, mas ele tem o alelo recessivo. Como todos vão ter esse genótipo, a fração vai ser 4/4, que é igual a 1 inteiro, tá? Em relação ao tipo sanguíneo, AB com II, eles vão ter 50% de filhos do tipo A e 50% de filhos do tipo B. Em relação ao fator RH, todos terão fator RH positivo, porque o marido é homozigoto dominante e ela, né, RH negativo, Rzinho, Rzinho. Então, anotando aqui as probabilidades. De ser masculino, 1/2. De ser portador do alelo para o albinismo, eu já botei aqui 1 inteiro, né, que é a fração simplificada. De ter sangue do tipo B, 2/4, que equivale a 1/2. E de ter a doença hemolítica, também 1 inteiro, porque todos vão ter o RH positivo. Multiplicando todas as probabilidades, 1/2 vezes 1 vezes 1/2 vezes 1, eu vou ter 1/4. Aí a gente chega na resposta da letra C, tá? Então, pessoal, nosso exercício foi até aqui.
Eu vou deixar, né, um espaço para que vocês coloquem as dúvidas de vocês, caso vocês tenham tido dúvidas, né, caso permaneçam com dúvidas, para que numa próxima oportunidade nós possamos conversar, tá? Fiquem com Deus, bom estudo.